Tudo começa numa floresta sinistra com árvores retorcidas e musgo escuro espalhado por toda parte. O céu neste lugar está sempre nublado e sombrio, transmitindo uma sensação constante de perigo. No meio disto, vemos um jovem a lutar pela sua vida enquanto enfia uma faca no peito de uma criatura monstruosa. O monstro acaba por babar algo nojento no seu rosto, deixando-o numa situação bem apertada. Então, a besta abre uma boca gigantesca cheia de dentes afiados para devorar o jovem de uma vez por todas. Mas, de repente, sangue espirra por todo o lado, indicando que ele não conseguiu escapar. Com isso, o rapaz acorda assustado na sua cama, percebendo que tudo não passava de um pesadelo. Suando frio, ele toca no seu próprio pescoço sentindo uma dor tão real como se tivesse realmente morrido. O protagonista suspira, cansado, lembrando-se que sofre com estes mesmos pesadelos há 12 longos anos. Lá fora, o dia amanhece ensolarado e pacífico na cidade, contrastando totalmente com a noite do jovem. Mais tarde, ele aparece a anotar as fraquezas daquelas bestas num caderno para tentar sobreviver da próxima vez. Ele levanta-se da cadeira exausto, pensando que consegue até aguentar a dor de se magoar naqueles delírios. O seu quarto está cheio de anotações e equipamentos de treino, mostrando o quanto este rapaz se preparou. No entanto, o que realmente destrói a sua mente é o simples ato de tentar dormir, já que a exaustão é extrema. Assim que fecha os olhos no mundo real, ele acaba por ser transportado de volta para aquele inferno cheio de bichos. E se ele for derrotado no sonho, acaba por acordar na vida real, sentindo todo o impacto do que aconteceu lá. Por causa disto, o jovem agarra o peito com dor. Percebendo que ter uma noite de sono normal é impossível, a frustração toma conta do seu rosto enquanto ele amaldiçoa esta situação terrível que o assombra. Para evitar sofrer mais, o guerreiro passou 12 anos a treinar artes marciais e táticas de sobrevivência. Desta forma, ele avança furiosamente com a sua espada, pronto para enfrentar os perigos deste pesadelo sem fim. Graças a todo este esforço, ser derrotado e perder a vida lá dentro tornou-se algo cada vez mais raro. Mas mesmo vencendo as batalhas, ele sabe que isto não resolve o seu maior drama. Aqui, o guerreiro percebe que o problema principal continua a ser a falta de um descanso verdadeiro. É por isso que um médico recomendou que ele tentasse encontrar um hobby ou algo que realmente gostasse de fazer para relaxar a mente. O jovem parece pensativo, tentando imaginar o que essa coisa especial para fazer poderia ser. No entanto, olhando para cima, ele suspira, admitindo que o seu único desejo neste momento é conseguir adormecer. Com um rosto exausto, o lutador reflete que só queria ter uma noite tranquila pelo menos uma vez na vida. Mas, de repente, o seu nariz começa a sangrar descontroladamente do nada. Nesse momento, ele sente uma dor aguda no peito enquanto tosse sangue e a sua visão fica completamente turva. Então, o pobre rapaz arregala os olhos, totalmente confuso sobre o que está a acontecer com o seu próprio corpo. Sem forças, o jovem desaba no chão do quarto, formando uma enorme poça vermelha à sua volta. Com isso, ele perde a consciência e fica ali estendido, parecendo ter chegado ao seu limite absoluto. Mas logo depois, o protagonista acorda, achando estranho que o seu corpo se sinta leve e a dor de cabeça tenha desaparecido. Olhando para as flores, ele repara na sensação maravilhosa de ter dormido bem pela primeira vez em 12 anos. Com isto, o rapaz pergunta-se se acabou por morrer e ir para o paraíso. Ele continua a observar as folhas das árvores a balançar enquanto tenta entender que lugar é este. A floresta ao redor é exuberante e cheia de vida, com uma bela cascata a cair ao fundo. No entanto, ao encostar-se nas raízes gigantes de uma árvore, ele apanha um susto enorme ao reconhecer o ambiente. O sobrevivente arregala os olhos, percebendo que este é o exato mundo de pesadelos onde sofreu durante uma década. Nesse instante, um barulho súbito chama a sua atenção, fazendo-o virar o rosto rapidamente para ver o que é. Ele esconde-se atrás de uma grande raiz enquanto um lagarto monstruoso passa à procura de presas. A criatura bizarra solta um rosnado assustador, exibindo dentes afiados e uma língua nojenta. Ainda escondido, o jovem lembra-se da quantidade de sangue que perdeu no mundo real, mesmo antes de desmaiar. Com isso, o jovem deduz que os ferimentos foram demasiado graves e que ele não sobreviveu no seu próprio quarto. Então, o guerreiro ajoelhado respira fundo, tentando manter a calma para pensar no próximo passo. Depois, ele levanta-se, compreendendo que, caso seja derrotado neste lugar, não terá para onde voltar. Com um olhar determinado, o sobrevivente aceita que, a partir de agora, este pesadelo é a sua nova vida enquanto observa a besta. Ele sabe muito bem como as regras funcionam por aqui e o que precisa de fazer para viver. Pensando rápido, o lutador decide evitar o combate e planeia fugir para um lugar iluminado que os monstros odeiam. No entanto, ao tentar recuar, ele sente uma sensação muito diferente a tomar conta de toda a sua mente. Segurando firmemente o punho da sua lâmina, o rapaz fica confuso,
tentando entender a origem desta emoção súbita. Em vez de recuar, ele desembainha rapidamente a sua arma e avança com toda a força. O monstro lagarto repara no movimento e vira o rosto de imediato, surpreendido com a atitude do humano, que não tem qualquer desejo de fugir. De pé e armado, ele deduz que esta grande coragem vem de ter descansado muito bem e de estar num corpo mais jovem. Sem perder tempo, a criatura bizarra dá um salto poderoso na sua direção, pronta para esmagar o alvo. No ar, a besta solta um estrondo ensurdecedor, caindo como um meteoro para mostrar toda a sua brutalidade. Agarrando o cabo da espada com as duas mãos, o lutador sente cada músculo do seu corpo a ferver com muita energia. Com um ligeiro brilho nos olhos, ele foca os seus pensamentos em apenas duas coisas: lutar com tudo que tem e vencer, fazendo um movimento preciso e devastador. O jovem atinge o grande lagarto em cheio, derrotando o bicho na mesma hora, sujando as suas roupas após o golpe. Ele vira o rosto com uma expressão implacável, mostrando que o jogo acabou de mudar. Com um impacto brutal, o corpo da criatura desaba no chão, levantando poeira por todo o lado. Então o lagarto cai derrotado enquanto o jovem observa a queda da besta de perto. Lá no céu, raios de luz começam a iluminar o ambiente sombrio, indicando uma mudança. Sem perder tempo, o guerreiro sobe para as costas da besta e usa a espada para abrir a carcaça. Então, ele corta uma parte estranha lá dentro, encontrando algo que emite um forte brilho azul, segurando aquela esfera luminosa. O sobrevivente encara o item, tentando entender o que é. Com isso, o jovem reflete se a coisa pode ser valiosa, já que atirou de dentro do monstro. Nesse momento, ele decide arriscar e dá uma dentada no núcleo, sugando toda a energia. Depois disso, o lutador respira fundo, observando as árvores gigantes e a luz do sol lá no alto. Com um forte brilho nos olhos, o rapaz promete a si mesmo que irá sobreviver, custe o que custar. Mas para que isto resulte, ele sabe que precisa de seguir um objetivo principal antes de qualquer outra coisa. Então, o protagonista corre o mais rápido que pode, atravessando a floresta com muito foco. O seu plano é dirigir-se para a luz para encontrar um lugar seguro, longe da escuridão. Mais tarde, vemos o jovem atirar uma bela soneca, encostado no galho de uma daquelas árvores. O vento sopra suavemente nas folhas, criando uma atmosfera pacífica que ele nunca teve na vida. Com um rosto sereno, o guerreiro aproveita cada segundo de descanso. Mantendo os olhos fechados, um leve sorriso aparece, mostrando como é bom finalmente conseguir dormir em paz. Então, o lutador acorda revigorado e cheio de energia. Depois de outra noite de sono profundo, olhando para o céu, as folhas continuam a voar enquanto ele se prepara para começar a andar novamente. A esta altura, ele viaja há um mês, cortando o mato e deixando as sombras, em busca de um novo destino, olhando para a floresta. Ele pensa que só porque lhe apetece lutar, não significa que vá por aí a caçar qualquer coisa. Escondido atrás da árvore, o jovem vê um morcego gigante a devorar uma presa e pensa que é loucura arriscar a sua vida por nada. No entanto, o seu coração bate mais rápido, mostrando que o impulso de entrar em combate é muito difícil de controlar. Com um leve sorriso, o sobrevivente reflete que só age quando aquela fome absurda ataca. Então, ele avança com toda a força, desferindo um golpe preciso que derrota o bicho voador num piscar de olhos. A outra razão para lutar é conseguir obter aquele núcleo brilhante que fica escondido dentro das bestas. Então, o guerreiro morde o item luminoso, sugando toda aquela energia misteriosa para o seu próprio corpo. Limpando o rosto, ele percebe que engolir isto concede a oportunidade de absorver a força absurda destes monstros. Mais tarde, descansando no tronco, o lutador entende que adaptar-se a este mundo se tornou mais fácil usando este método. Além disso, o rapaz revira a bolsa de couro amarrada à sua cintura, lembrando-se de um detalhe muito importante. Na sua mão, vemos uma placa de bronze indicando que o antigo dono deste corpo trabalhava como mercenário. O mais bizarro de tudo é o facto de o protagonista conseguir ler perfeitamente as palavras estranhas escritas no metal. Arregalando os olhos, o aventureiro raciocina rapidamente sobre o verdadeiro significado de encontrar um objeto como aquele. Isto prova claramente que há outras pessoas vivas a habitar algum canto deste universo perigoso. Voltando a caminhar, o jovem finalmente encontra uma área da floresta totalmente iluminada por raios solares. Mas, de repente, ele para de andar, fazendo uma expressão de total surpresa com algo no chão. Olhando para a relva, o jovem apanha um bom susto ao notar uma estrutura de ferro escondida no mato. A engenhoca é uma armadilha gigante usada para capturar grandes predadores que passam por ali. Com um rosto sério, o explorador junta as peças, deduzindo o que esta descoberta realmente significa. Nesse instante, ele salta sobre um tronco imenso, cheio de esperança de encontrar humanos por perto. Saindo de trás das árvores, o jovem finalmente encontra uma clareira iluminada por raios de sol.
Olhando para baixo, ele tem a maravilhosa vista de uma pequena cabana de madeira construída no meio do nada. Seu rosto se enche de surpresa e esperança ao confirmar que aquela realmente é uma habitação humana. Sem perder tempo, o jovem bate na porta aberta e espia lá dentro, perguntando se tem alguém em casa. Como ninguém responde, o explorador entra no local e percebe algo muito interessante em cima da mesa de madeira. Lá, ele toca a capa de um livro antigo e misterioso que possui aquelas mesmas letras estranhas. Folheando as páginas, o sobrevivente descobre que é um grande registro sobre o reino dos monstros. Seus olhos se arregalam instantaneamente, percebendo a mina de ouro que ele acabou de encontrar. Lendo com atenção, o guerreiro nota que toda a história e termos deste mundo estão anotados ali em detalhes com uma expressão muito séria. O jovem deduz que ter aquele diário é uma necessidade absoluta para sobreviver, mas de repente, um passo pesado no chão de madeira chama sua atenção, quebrando o silêncio do lugar. Olhando para cima, ele vê um senhor de cabelos brancos apontando uma besta mortal em sua direção. O velho encara o intruso com muita raiva, exigindo saber quem ele é antes de atirar sem piedade. O protagonista fica feliz em ver um humano, mas se pergunta se o velho pensa que ele é um bandido. Mantendo a calma, o rapaz levanta as mãos explicando que apenas viu a casa e entrou por pura curiosidade. No entanto, o senhor não quer conversa e ordena que ele dê fora dali o mais rápido possível. Sem fazer movimentos bruscos, o lutador concorda com a ordem, mostrando que não quer causar problemas. Mas antes de sair, ele coloca a mão em cima daquele valioso guia de sobrevivência. Segurando o objeto, o viajante pergunta educadamente se poderia levar o item, prometendo pagar se necessário. Nesse momento, o velho franze a testa desconfiado e pergunta o que o jovem faria se ele recusasse o pedido. Encarando o velho, o jovem pensa consigo mesmo que realmente precisa daquele livro para conseguir sobreviver neste mundo. Com isso, o jovem move sutilmente a mão para a cintura, preparando-se para sacar a espada se necessário. Naquele momento, o guerreiro reflete que, se o velho não cooperar, ele terá que se tornar um ladrão para roubar o item. Ele salta para dentro da sala com a mão na arma, pronto para iniciar um combate mortal contra aquele atirador. Enquanto isso, o senhor continua apontando sua besta carregada diretamente para o peito do rapaz sem piscar. Observando a postura do velho, o protagonista conclui que não conhece a força do inimigo, mas tem certeza de que sairia vencedor. No entanto, o caçador solta um suspiro pesado e abaixa a arma. Percebendo que a situação não precisa terminar em tragédia, o velho entende que um bandido de verdade não pediria para ler um livro e se apresenta, dizendo que seu nome é Hector. Vendo que o homem baixou a guarda, o jovem relaxa a postura e decide revelar que seu nome verdadeiro é Kim Vojin. Coçando a barba, o caçador acha aquele nome muito estranho, então o jovem sugere que ele o chame apenas de Jin. Com uma gota de suor no rosto, o viajante percebe que a pronúncia de seu nome original é complicada para as pessoas dali. Em seguida, Hector segura o livro, avisando que o item é muito precioso e por isso o rapaz terá que morar ali para lê-lo. Mas como pagamento por essa estadia, o velho entrega o guia pedindo apenas que o jovem ajude com as tarefas diárias. Com o acordo selado, a noite cai sobre a floresta e o sobrevivente finalmente ganha um abrigo seguro para descansar. Mais tarde, uma panela de sopa quente ferve no fogo, iluminando o interior da cabana com uma atmosfera muito acolhedora. Então, o dono da casa diz ao garoto para comer, provando que, apesar de meio rabugento, ele está longe de ser uma má pessoa. Segurando o prato de madeira, o guerreiro fica encantado, sentindo o cheiro de comida quente que não via há muito tempo. Dando a primeira colherada, uma lágrima escorre pelo rosto do rapaz enquanto ele começa a pensar que o velho é na verdade um anjo. No dia seguinte, o caçador se prepara para sair e o lutador pergunta se ele vai demorar a voltar da missão. Com um olhar distante, o velho se dirige para a floresta focado em buscar vingança contra a fera que eliminou seu amigo. Observando o rosto tenso do caçador, o jovem percebe que o alvo da vingança deve ser uma criatura muito poderosa. Com isso, o velho deixa a cabana carregando sua arma enquanto o rapaz fica sozinho pensando no perigo lá fora. Aproveitando o tempo livre, o protagonista devora cada página daquele registro tentando aprender tudo sobre o lugar. A história conta que o desastre começou no Império do Norte, onde a ganância destruiu uma cidade inteira. O rei daquela época foi cego pelo desejo de poder e acabou tentando abrir um portal proibido para outro mundo. Ele acreditava que encontraria a verdade absoluta lá dentro, mas acabou liberando uma força devastadora. Então, uma torre sombria cheia de olhos malignos apareceu no meio do reino, dando início ao verdadeiro apocalipse. De dentro dela, saíram massas de carne nojenta que se transformaram em monstros sedentos por sangue humano. Em apenas 9 anos, essas feras dominaram tudo, transformando o norte em um completo reino demoníaco. Para evitar a extinção, os humanos criaram uma aliança e construíram uma barreira gigante para conter o avanço do mal.
Terminando a leitura, o jovem fecha a capa do livro. Sentindo o peso de toda essa tragédia histórica e coçando o queixo, ele admite que a informação é útil, mas percebe que algo não está fazendo muito sentido. O texto diz que quanto mais fundo você entra neste território, mais fortes os monstros se tornam. No entanto, o guerreiro se lembra que as feras ficavam mais fracas à medida que ele se aproximava da luz, o que é bastante estranho. Enquanto isso, de volta à floresta, vemos o velho Hector correndo desesperadamente com sua besta na mão, fugindo de algo. Na cabana, o jovem se pergunta quão fundo ele estava vagando antes de chegar a este refúgio, enquanto o caçador respira com dificuldade, mostrando que a idade pesa ao escapar de uma ameaça mortal. Atrás dele, uma matilha de lobos demoníacos avança com sangue nos olhos, pronta para despedaçar a presa. O senhor força suas pernas ao máximo, tentando ganhar distância dessas criaturas rápidas e letais. De repente, um dos lobos salta para morder, mas o velho desliza no chão, escapando das presas por um fio. O caçador tenta revidar disparando suas flechas enquanto salta para trás buscando uma posição melhor, mas o lobisomem é ágil demais e desvia dos tiros com uma facilidade assustadora. A fera mostra seus olhos vermelhos e dentes afiados, pronta para estraçalhar a presa humana. Vendo que seus ataques não surtiram efeito, o velho pragueja nervosamente, sentindo a morte se aproximar. Ele acaba sendo jogado para trás e percebe que o rapaz está caminhando calmamente em direção ao perigo. Jim avança sem medo, segurando uma arma enorme e com aquele brilho vermelho sinistro nos olhos. Desesperado, o senhor grita, dizendo para o garoto fugir dali porque aquela criatura é perigosa demais. No entanto, ignorando o aviso, o jovem salta sobre o velho, sacando sua arma para iniciar o ataque. Hector arregala os olhos em choque, olhando para cima sem entender a atitude suicida do jovem. No ar, o protagonista foca totalmente no alvo com uma expressão fria de quem sabe exatamente o que está fazendo. Então, ele se impulsiona em uma árvore usando força bruta que faz a madeira estalar. Voando alto sobre a floresta, o guerreiro prepara a lâmina para desferir um golpe mortal. Um monstro tenta reagir, erguendo suas garras gigantes para se defender daquele ataque aéreo, mas a velocidade do humano é absurda e a espada desce pesada como se fosse um raio. Um corte vertical perfeito atravessa a defesa da fera, rasgando tudo em seu caminho. Com isso, o corpo do lobisomem é partido ao meio e o rapaz pousa no chão com elegância. Vendo o líder eliminado em um instante, os outros lobos param bruscamente. Aterrorizadas, as feras recuam, rosnando baixo. Percebendo que aquele humano é um predador muito superior, o velho começa a suar frio e gaguejar, totalmente incrédulo com o poder absurdo que acabou de testemunhar. Ao lado do monstro abatido, Jim limpa a arma, provando que derrotar aquela fera foi fácil demais. Diante disso, o velho caçador encara o jovem com os olhos arregalados, incapaz de dizer uma palavra diante daquela cena com sangue no rosto. O jovem se vira para ele perguntando, zombeteiro, se aquele bicho era realmente considerado forte. O veterano pergunta se o jovem realmente tem dúvidas sobre a força absurda de um lobisomem. Com um olhar muito sério, o caçador afirma que essas feras são incrivelmente poderosas e perigosas. O jovem apenas ouve o aviso com uma expressão calma enquanto processa a informação. Então o guerreiro se vira para encarar o resto da matilha que emerge das árvores. Os lobos rosnam furiosamente, mostrando presas afiadas e olhos ansiosos por uma boa luta. Mas o protagonista percebe que são cerca de 40 deles e que um erro pode ser o seu fim. Com isso em mente, ele planeja focar no segundo em comando para quebrar a moral de toda a matilha. Naquele momento, os olhos do jovem brilham em um vermelho profundo, mostrando seu intenso espírito de batalha. Identificando a fera maior bem à frente, o lutador decide quem será seu primeiro alvo. Então ele salta pelo ar, cercado por uma aura sombria e ameaçadora. A fera encara o ataque com olhos azuis brilhantes, sentindo uma sensação imediata de desgraça. O brilho vermelho do jovem parece perfurar a alma do monstro, deixando-o totalmente paralisado. Percebendo o verdadeiro perigo, a criatura congela e começa a tremer de puro terror diante do humano. De repente, os outros membros da matilha ficam confusos, sem entender a hesitação de seu líder. Sem pensar duas vezes, os predadores começam a fugir desesperadamente para se salvarem. Com isso, os monstros soltam gemidos de medo enquanto correm o mais rápido que podem. Em um instante, o campo de batalha fica vazio enquanto os lobos desaparecem na mata densa. Ele observa a fuga em massa enquanto segura sua lâmina pesada e mantém sua postura de combate. O surpreso velho Hector mal consegue acreditar que animais tão corajosos fugiram sem lutar. Finalmente, o viajante reflete que o veterano realmente sabe ler uma situação muito bem. O líder da matilha foge com um gemido desesperado ao perceber que não tem chance contra o humano. Com a ameaça resolvida, a atmosfera na floresta se acalma novamente e os dois retornam para a segurança da cabana.
Lá dentro, o veterano mostra os restos da fera, explicando que a recompensa pela criatura vale 40 moedas de ouro. Ao ouvir a quantia, o jovem pergunta curiosamente se isso é considerado muito dinheiro neste lugar. O velho confirma, dizendo que esse dinheiro é suficiente para viver muito bem por cerca de 7 anos sem trabalhar. Mas o jovem fica chocado ao pensar que um monstro tão fraco carrega uma recompensa tão alta. Com um sorriso de canto, o aventureiro percebe que encontrou uma maneira muito fácil de ficar rico neste novo mundo. Ele reflete que só precisa caçar criaturas semelhantes sempre que precisar de trocados para encher os bolsos de ouro. Naquele momento, o rapaz conclui que a vida aqui pode ser muito mais pacífica do que seus últimos 12 anos. Então, o caçador começa a separar vários itens úteis, como peles e um mapa detalhado da região, para dar ao seu convidado. O velho toca a pele de lobisomem, lembrando quão perigosa aquela criatura era para os aldeões comuns. Ele avisa que o jovem pode vender o couro por um preço justo, e Jim pergunta se pode realmente aceitar algo tão valioso. Mas o velho insiste, dizendo que o preço é justo, já que o garoto o ajudou a completar sua vingança pessoal. O velho estende a mão em um gesto de respeito, mostrando que reconhece o valor de seu novo aliado. Olhando nos olhos do jovem, o veterano agradece do fundo do coração e espera que se encontrem novamente no futuro. Os dois apertam as mãos, selando uma amizade improvável nascida no meio do caos daquela floresta escura. O protagonista agradece por tudo o que aprendeu ali e se prepara para continuar sua jornada rumo ao desconhecido. Lá fora, o sol ilumina o caminho, mostrando que um novo capítulo está prestes a começar para o viajante. Carregando seu novo equipamento, o guerreiro faz uma reverência de despedida enquanto o velho observa da porta. Assim, o sobrevivente caminha pela estrada da floresta com o objetivo de explorar cada canto deste universo misterioso. O jovem continua sua caminhada enquanto uma criatura bizarra observa do topo de uma grande rocha. Essa criatura tem chifres estranhos e olhos azuis brilhantes que monitoram cada movimento do viajante. A fera solta um rosnado baixo, mostrando que o perigo naquela região está longe de acabar. Finalmente, o sobrevivente avista as grandes muralhas de madeira do que é chamado de Vila Pioneira. Parado diante do portão, ele reflete que o lugar parece muito maior e mais organizado do que imaginava. O jovem passa pelos guardas e entra na vila carregando todo o seu equipamento nas costas. Andando pelas ruas, o lutador percebe que a atmosfera é pesada e todos parecem prontos para uma briga. Naquele momento, vários homens musculosos e armados encaram o recém-chegado com olhares hostis. O protagonista se pergunta se toda aquela desconfiança é apenas porque ele é um completo estranho na cidade. Ele conclui que, neste mundo cruel, as pessoas podem se tornar ameaças muito maiores do que os próprios monstros. Ignorando os olhares, o aventureiro avista a placa de uma taverna e decide entrar para procurar informações. O interior do lugar está lotado de mercenários bebendo e conversando sobre as missões do dia. O jovem atravessa o salão, atraindo a atenção de todos os presentes, que param para observá-lo. Chegando ao balcão, o taverneiro oferece uma bebida gelada enquanto o rapaz coloca suas mercadorias na madeira. No entanto, ele recusa a bebida e pergunta diretamente onde pode encontrar um homem chamado Jacob. De repente, um homem sentado logo atrás dele se vira, curioso ao ouvir seu próprio nome ser mencionado. Este é Jacob, que se apresenta com um rosto mal encarado e uma expressão muito desconfiada. O jovem explica que foi enviado pelo velho Hector para negociar a valiosa pele de lobisomem que eles conseguiram. O comerciante fica completamente chocado ao ouvir que tal fera foi derrotada e trazida até ele. Vendo a confusão, o guerreiro decide não corrigir o homem, deixando-o acreditar que o veterano foi o herói da história. Os olhos de Jacob se arregalam quando ele percebe que é uma pele de lobisomem legítima e muito valiosa. Os outros mercenários na taverna ficam impressionados, pensando que o velho Hector ainda é uma lenda. Com um sorriso astuto, o comerciante percebe que encontrou uma mina de ouro com essa mercadoria rara. Naquele momento, a ganância toma conta de seu rosto enquanto ele planeja seu próximo golpe sujo. Então, vários capangas se aproximam, cercando o jovem para garantir que ele não tente escapar. Mas o jovem encara a situação com total seriedade. Jacob coloca o item sobre os ombros e ameaça o rapaz, que percebe ter caído em uma armadilha, dizendo-lhe para sumir se quiser continuar vivo. O aventureiro se sente traído, lembrando que o veterano confiava de verdade nesse vigarista, mas o bandido zomba dele, dizendo que isso é apenas um investimento para cobrir suas antigas perdas. Ele continua rindo enquanto segura o couro valioso, agindo como se já fosse o dono de tudo. Naquele instante, o olho do protagonista brilha em um vermelho profundo, revelando uma raiva intensa. Ele cerra o punho com força, perguntando-se se realmente vale a pena eliminar esse lixo humano por um pedaço de pele. De repente, o vigarista joga o resto de sua bebida no rosto do jovem para humilhá-lo na frente de todos.
O bandido diz ao garoto para parar de se fazer de esperto e sair da taverna imediatamente. O lutador permanece em silêncio enquanto o líquido escorre por seu rosto e o ódio cresce dentro dele. Mas logo em seguida, o rapaz se levanta da cadeira com uma aura pesada que assusta os que estão por perto. A caneca de madeira rola pelo chão enquanto o jovem começa a caminhar calmamente pelo salão. Pensando que o jovem se rendeu, o comerciante sorri, dizendo que foi uma escolha muito inteligente. Mas um barulho alto e repentino faz Jacob perder o sorriso e olhar para trás, totalmente confuso com o som. Naquele momento, o protagonista atinge a estrutura da taverna com um golpe forte, mostrando que sua paciência finalmente se esgotou. Naquele momento, o jovem chama o vigarista pelo nome enquanto gotas da bebida pingam de seu cabelo. Com um olhar feroz, o protagonista avisa que, se o plano era enganar alguém, ele deveria ter mirado na garganta e não nas costas. O comerciante suspeito fica sem palavras ao perceber que despertou a fúria de um oponente muito perigoso. Então o bandido ordena que seus capangas acabem com o garoto, já que ele não parece valorizar a própria vida. Um dos capangas avança gritando, tentando atingir o jovem com sua arma pesada. Mas o guerreiro reflete que derrubar tipos como esses não traria uma única gota de culpa ao seu coração. Com isso, ele bloqueia o ataque com facilidade, fazendo o metal colidir ruidosamente no meio do salão. Os olhos do Brutamonte se arregalam ao perceber que a força física desse recém-chegado é algo totalmente fora do comum. Naquele instante, o olho do protagonista brilha intensamente, indicando que seu próximo movimento será devastador. Com uma velocidade absurda, o jovem se move entre os inimigos, desferindo golpes precisos e eficazes. Outro capanga tenta usar seu machado para esmagar o alvo, mas acaba perdendo o tempo do golpe. Ele só atinge o chão de madeira, enquanto o jovem já está em posição para acabar com a luta de vez. O lutador planta o pé firmemente, preparando um movimento que ninguém ali pode prever. Então ele chuta uma mesa pesada diretamente nos oponentes que tentavam cercá-lo por trás. Um dos capangas se desespera ao ver o objeto voando em sua direção, sem tempo para escapar do impacto. O som de uma lâmina cortando o ar ecoa pelo local enquanto o herói faz seu trabalho com maestria. Após o golpe brutal, o salão fica em silêncio e as marcas da batalha se espalham pelo chão da taverna. Com um rosto sujo e um olhar implacável, o sobrevivente encara o que resta de seus oponentes no salão. Naquele momento, Jacob começa a suar frio e treme de terror, perguntando-se de onde veio esse monstro humano. Ele percebe desesperadamente que mexeu com o cara errado e que pode perder tudo por causa de sua ganância. Fazendo um movimento circular com sua espada, o jovem rompe a defesa do inimigo e deixa marcas de combate por toda a taverna. O guerreiro avança com uma velocidade impressionante, atingindo o próximo oponente antes que ele tenha tempo para qualquer reação defensiva. Com um golpe bem mirado, ele atinge um brutamontes que é jogado para trás, sentindo todo o peso da força do protagonista. Mas o lutador não para por aí. Ele gira o corpo para desferir outro ataque contra os mercenários restantes no salão. A lâmina atinge o último capanga, que cai derrotado enquanto o silêncio retorna ao ambiente totalmente destruído. De pé entre seus oponentes, o jovem exibe seus olhos vermelhos brilhando como uma fera pronta para continuar sua caçada. Naquele momento, seu rosto mostra uma expressão de frieza extrema que assusta até os homens mais corajosos presentes. Desesperado, o comerciante suspeito começa a gritar, dizendo a todos para correrem, pois percebe que o perigo está bem na sua frente. Com isso, os poucos que ainda conseguem se mover fogem apavorados, tentando escapar do guerreiro implacável que os atacou. O vigarista salta por uma abertura, sendo jogado para fora da taverna em uma tentativa desesperada de salvar a própria pele. Caindo no chão de terra, o bandido olha para trás tremendo de medo enquanto tenta entender como as coisas deram tão errado para ele. De repente, seus olhos se arregalam ao notar uma presença gigante e sombria que acaba de aparecer no meio da vila silenciosa. Um lobo vermelho colossal emerge, rosnando furiosamente, e Jacob se pergunta o que uma fera como aquela está fazendo dentro da vila. O protagonista salta sobre o comerciante caído, aterrissando firmemente entre o bandido e a nova ameaça que se aproxima dele. Encarando a fera, o jovem mantém sua postura de combate enquanto o bandido se encolhe no chão, sem saber para onde correr. Mas logo o jovem faz uma expressão pensativa, tentando reconhecer aquele animal bizarro que parece estar seguindo todos os seus movimentos. O lobo solta sons altos e agressivos, mostrando dentes afiados para tentar intimidar o humano que bloqueia seu caminho. Naquele instante, o sobrevivente percebe que este é o lobo batedor que ele viu na floresta logo após sua última batalha. Com um olhar firme, o lutador pergunta à fera se ela realmente viajou todo esse caminho apenas para encontrar seu fim. Sentindo a aura pesada do jovem, a criatura congela completamente, sentindo um arrepio terrível percorrer seu corpo peludo. De repente, a fera gigante começa a choramingar e a se encolher no chão, agindo de uma forma totalmente inesperada.
A criatura começa a ofegar e abanar o rabo com grande alegria, parecendo um cachorrinho carente. O lobo pula de um lado para o outro, mostrando uma empolgação absurda que deixa todos ao redor completamente confusos. Os mercenários estão paralisados, imaginando o que deu neste monstro para agir dessa maneira. Mas o jovem observa a cena com desapontamento, pensando que o comportamento desse vira-lata é simplesmente patético. Então a criatura olha para o lutador com uma expressão suplicante, esperando receber um pouco de atenção. Nesse momento, Jacob e seus aliados permanecem sem palavras com a mudança repentina na postura da fera selvagem. O protagonista aponta para os capangas e dá uma ordem direta, mandando o animal morder seus alvos. O olhar do lobo vermelho muda instantaneamente, tornando-se sério e pronto para executar a tarefa que lhe foi dada. Com um salto poderoso, ele avança em direção ao primeiro capanga para mostrar que ainda é muito perigoso. A fera atinge o homem com toda a sua força brutal, enquanto os outros observam impotentes. Em um instante, o monstro termina o serviço de forma rápida e eficiente, eliminando a ameaça em um piscar de olhos. Ele observa o resultado com satisfação e comenta que a criatura fez um trabalho muito bom contra aqueles bandidos. Com o rosto pálido, o vigarista reca aterrorizado, percebendo que sua situação se tornou verdadeiramente desesperadora. O animal continua o ataque contra o resto dos capangas, garantindo que ninguém possa escapar. Jacob tenta pensar rápido, procurando uma maneira de sair vivo da confusão que ele mesmo criou, mas o jovem o encara com desprezo, notando que o comerciante é um completo idiota por tentar enganá-lo. O bandido então cai de joelhos e implora por sua vida, prometendo fazer o que o guerreiro ordenar. Por dentro, o vigarista ferve de ódio, planejando uma vingança cruel assim que puder sair desta situação. Nesse momento, a lâmina pesada atinge o chão bem ao lado de sua cabeça, fazendo-o tremer de medo absoluto. Com o bandido no chão e sangrando muito, o jovem percebe que a situação desse trapaceiro é muito pior do que ele imaginava. Nesse momento, o jovem inclina a cabeça sentindo o gosto metálico de sangue enquanto amaldiçoa mentalmente seu oponente. Com um olhar de pura malícia, o lutador se pergunta quem este vigarista pensa que está tentando enganar agora. Uma memória surge, mostrando o passado do herói quando ele pedia desculpas por tudo em um escritório comum. Relembrando seu antigo emprego, ele se lembra de quando o gerente da fábrica dizia que a empresa estava passando por uma fase difícil. Sendo um cara muito gentil, o trabalhador apenas aceitava as desculpas, nunca imaginando que estava sendo enganado o tempo todo. Com o passar dos dias, o pagamento atrasado de uma semana se transformou em um mês e depois em 2 meses de espera. Tentando receber o que era seu por direito, o funcionário viu seu chefe se divertindo com golfe em vez de pagar suas dívidas, mas o chefe preguiçoso ficava com raiva, chamando o protagonista de um pirralho mimado só por querer seu salário suado. Gritando de raiva, o homem dizia que os jovens de hoje são egoístas e que todos deveriam se ajudar durante os tempos difíceis da empresa. Voltando ao presente, o guerreiro encara o traidor caído no chão, sentindo o peso de ter vivido na miséria por tanto tempo. Ele se afasta enquanto o bandido segura o rosto ferido, soltando um suspiro de alívio por ainda estar respirando. O comerciante fica chocado com a presença avassaladora do sobrevivente, que parece não ter uma única gota de misericórdia. De repente, um sorriso doentio aparece no rosto do vigarista, revelando que ele ainda tem um truque sujo na manga. Rapidamente, o traidor saca uma adaga afiada e avança por trás, tentando atingir o alvo que parecia estar com a guarda baixa. Saltando com ódio, o vilão grita para o jovem morrer enquanto tenta desferir um golpe fatal para acabar com a luta de uma vez por todas. Percebendo o movimento, o jovem vira o rosto com olhos vermelhos brilhantes, mostrando que já esperava por este ataque covarde. Com uma calma impressionante, o lutador usa sua lâmina pesada para bloquear a adaga, deixando seu oponente sem saber o que fazer. Ele afirma que tipos como este comerciante são os que mais enganam os outros, mas nunca sentem nenhum arrependimento real. Nesse instante, os olhos do bandido se arregalam ao sentir um terror absoluto, percebendo que cavou sua própria cova diante do herói. O golpe corta o ar com uma força devastadora, selando o destino do traidor de uma vez por todas no meio da vila. Com isso, o corpo do vigarista cai no chão, revelando que a justiça do herói raramente falha. Nesse instante, o olhar do jovem brilha intensamente, mostrando que ele não tem mais nenhum vestígio de hesitação em seu coração. Ele diz a si mesmo que nunca mais se deixará ser tratado como fraco ou como alguém que qualquer um pode enganar facilmente. Então, o lutador respira fundo e decide que é hora de se concentrar em seu próximo passo dentro deste universo totalmente desconhecido. O lobo vermelho aparece carregando um pequeno saco de moedas na boca, agindo de forma muito prestativa e amigável com ele. Com um movimento rápido, o animal deixa cair a bolsa de couro no chão, despertando a curiosidade de seu novo comandante de batalha. Dentro da bolsa, o ouro brilha intensamente,
provando que a recompensa pelo trabalho finalmente chegou às mãos do viajante. Observando a cena, o guerreiro se pergunta de onde a criatura tirou a esperteza para agir como um verdadeiro catador profissional. O aventureiro então pergunta se a criatura realmente quer segui-lo em suas futuras missões e aventuras por este continente. Com um gesto amigável, o jovem toca o pelo do animal e ele fecha os olhos, sentindo a proteção e o afeto de seu mestre. Nesse momento, o contato gentil sela uma aliança inquebrável entre o humano e a fera, que agora são companheiros de equipe oficiais. Enquanto olha para a criatura, o protagonista percebe que ter um aliado como este será a grande vantagem para sobreviver neste mundo cruel. Chamando seu parceiro de muito esperto, o sobrevivente sorri pela primeira vez, sentindo que sua sorte está mudando para melhor. Com isso, o jovem diz que os dois se darão muito bem de agora em diante, enquanto se preparam para deixar aquele lugar. Assim, a jornada continua com novos desafios no horizonte, enquanto a história do caçador de monstros ganha um novo capítulo. O céu reflete a passagem do tempo, mostrando que o dia está prestes a amanhecer após uma noite cheia de vitórias e muitas descobertas. Agora em uma cama macia, o protagonista acorda se sentindo muito bem, com o corpo coberto de bandagens das lutas recentes. Com uma expressão relaxada, o lutador conclui que seu sono foi simplesmente perfeito e que ele conseguiu recuperar toda a sua energia. Nesse momento, ele se espreguiça completamente, sentindo-se revigorado para enfrentar qualquer desafio perigoso que apareça em seu caminho. Lavando o rosto em uma bacia de madeira, o jovem tenta lavar todos os vestígios das batalhas intensas que enfrentou recentemente. Com um suspiro profundo, o jovem sente o frescor da água enquanto relaxa os músculos após eliminar seus inimigos. O guerreiro reflete sobre o fato de que tirou a vida de várias pessoas pela primeira vez em toda a sua existência. Mas o aventureiro se pergunta por que não sente uma única gota de culpa ou remorso pelo que fez na vila. Nesse momento, ele encara o vazio tentando entender se sua mente está se tornando fria demais por causa deste mundo cruel. O herói então percebe que a excitação de lutar contra humanos era exatamente a mesma de quando ele caçava monstros na floresta. Com a mão no peito, o lutador sente a forte batida de seu coração e percebe que algo muito estranho está mudando dentro dele. O caçador observa seu próprio corpo, percebendo que sua essência está se transformando em algo totalmente diferente de antes. Ele se questiona se foi atingido por alguma maldição bizarra ou se essa mudança é apenas seu instinto de sobrevivência falando mais alto. Com isso, o viajante caminha ao lado da fera gigante, pensando que sua nova vida será muito mais abundante e cheia de riquezas. Nesse instante, o jovem decide que vai apenas aproveitar o presente sem se preocupar com as regras de seu mundo antigo. Carregando o couro pesado, o protagonista finalmente chega aos arredores da quinta cidade pioneira para fazer seus negócios. O jovem diz ao lobo vermelho para ficar escondido por perto para não causar pânico entre os moradores locais. Andando pelas ruas, o sobrevivente procura a sede da Aliança da Ordem, onde pretende trocar seu prêmio por moedas de ouro. Ele reflete que precisa ser rápido para pegar a recompensa e se pergunta se deveria continuar chamando seu aliado de vira-lata. De repente, o lutador avista o prédio da organização enquanto um funcionário preguiçoso boceja na janela de atendimento. Chegando ao balcão, o aventureiro pergunta se aquele lugar é realmente o local certo para tratar de assuntos de caça. Com um movimento súbito, o jovem joga a pele azul sobre a madeira, fazendo um baque seco que acorda o atendente instantaneamente. Nesse momento, o herói afirma com toda a seriedade que veio receber o pagamento pela eliminação da criatura selvagem, mas o homem examina o material com desdém, dizendo que parece pele de cachorro e manda o garoto parar de brincadeira. Os olhos do funcionário se arregalam quando ele percebe que o material jogado no balcão não é de um animal qualquer. Com isso, o atendente afirma, surpreso, que a pele na verdade pertence a um lobisomem legítimo e muito raro. Nesse momento, o homem pergunta, gaguejando, se o próprio jovem foi o responsável por derrubar uma fera tão poderosa sozinho. O jovem confirma com total calma, dizendo que derrotou o monstro não faz muito tempo. O herói espera, sentado em uma sala luxuosa, enquanto os responsáveis preparam o pagamento por seu grande feito. Logo, outro oficial entra na sala, pedindo desculpas pela demora na verificação da autenticidade do item valioso. Com isso, o cavalheiro entrega uma pesada bolsa cheia de ouro, confirmando que o prêmio do lobisomem é de fato real. O guerreiro olha para a quantia, pensando que a soma é suficiente para ele viver sem trabalhar por cerca de 7 anos. Nesse instante, o brilho das moedas se reflete nos olhos do caçador, que mal pode acreditar na fortuna que acabou de ganhar. Ele percebe que o tremor de segurar tanto dinheiro é bem diferente da adrenalina que sente durante suas caçadas mortais. Mas, de repente, o oficial chama a atenção do jovem novamente, parecendo ter algo muito importante para discutir com ele. O homem então pergunta se o aventureiro estaria interessado em aceitar uma nova missão especial em troca de mais ouro.
O protagonista demonstra interesse imediato e pergunta qual seria o próximo objetivo desta jornada perigosa. Nesse momento, o funcionário explica que uma criatura bizarra apareceu em uma pedreira próxima e está causando muitos problemas. O cavalheiro explica que os trabalhadores estão aterrorizados e incapazes de minerar as pedras de sangue por causa do perigo. Mas, devido a essa paralisação, toda a economia da cidade está indo para o ralo e o caos pode se espalhar. Ele avisa que esta fera é considerada muito mais forte do que qualquer lobisomem que já apareceu naquelas bandas. Mesmo assim, o oficial afirma que sente total confiança de que o jovem herói seria capaz de resolver este grande problema. O sobrevivente pergunta com um olhar sério qual é o nome e o tipo desta fera que ele deve caçar. O homem então revela que o monstro se chama Crânio Louco e que a recompensa por sua cabeça é de 70 moedas de ouro. Além disso, o jovem percebe que já enfrentou este monstro bizarro antes, enquanto visualiza o tamanho colossal da fera à sua frente. O jovem observa que o alvo tem um crânio resistente que serve como uma armadura natural, protegendo toda a sua testa. Por causa disso, a agressividade da fera é aterrorizante, sendo muito mais letal e forte do que qualquer lobisomem que ele já viu. O guerreiro então se lembra que levou um mês para superar este desafio, porque acabou sendo derrotado 28 vezes no passado. Mas o oficial pergunta com preocupação se o herói realmente acredita que pode lidar com uma criatura tão perigosa. Nesse momento, o aventureiro permanece em silêncio, apenas processando a informação enquanto mantém um olhar firme no cavaleiro. O caçador mostra um sorriso confiante ao afirmar que esta fera será definitivamente sua próxima grande presa. O jovem chega à enorme pedreira onde o monstro Caveira Louca está causando sérios problemas para todos os mineiros locais. Caminhando pela beira da escavação, o caçador reflete sobre como o trabalho parou por causa desta fera que é considerada muito perigosa. Observando a atmosfera sombria da mina, o jovem decide que é melhor terminar essa tarefa o mais rápido possível para sair dali logo. De repente, uma voz alta ecoa pedindo para o viajante esperar um pouco antes de continuar seu caminho em direção ao fundo do local. Nesse momento, um mercenário ruivo afirma que seu grupo chegou primeiro e que o novato deve respeitar a vez de quem está na frente. Com um olhar hostil, o protagonista se pergunta desde quando existe fila para caçar monstros selvagens neste mundo maluco. Percebendo a tensão, o estranho se sente sem graça e tenta mudar o tom da conversa para não irritar o lutador que parece bem intimidador. Então o capitão sugere que o jovem se junte à equipe deles para que todos possam caçar aquela criatura bizarra juntos e dividir os riscos. O sobrevivente analisa a proposta pensando que esperar o grupo terminar o serviço seria uma enorme perda de tempo para seus planos. Mesmo que tenha que dividir o lucro, o guerreiro reflete que talvez trabalhar em equipe seja a escolha mais inteligente no momento, mas ele mantém a guarda alta, lembrando que não é nada seguro confiar em estranhos neste lugar hostil e cheio de traidores. Nesse momento, o jovem pergunta o motivo de quererem um estranho no grupo, considerando que ele já tem muitos membros prontos para a luta. Com uma risada sem graça, o ruivo admite que prefere focar na segurança de todos em vez do desempenho individual de seus homens em campo. Encarando o jovem, o mercenário afirma com certeza absoluta que o novato parece ser um lutador incrivelmente poderoso e muito experiente. Percebendo o respeito repentino, o caçador pergunta qual seria o motivo exato para esse cara suspeitar tanto de sua força real de combate. Com isso, o líder do grupo aponta para o lobo vermelho enquanto uma garota loira acaricia a fera sem demonstrar um pingo de medo. A garota comenta que esses animais são conhecidos por serem independentes e que ela nunca viu um deles seguir um humano tão fielmente. O herói fica chocado ao perceber que seu aliado desobedeceu a ordem de ficar escondido e apareceu na frente de todos por comida. Com isso, a fera devora um enorme pedaço de carne suculenta que recebeu da mulher e deixa seu dono com muito ciúme daquela refeição. A criatura continua comendo com uma expressão de total satisfação enquanto ignora completamente o olhar de desaprovação de seu mestre mal-humorado. O pedaço suculento de carne cai no chão empoeirado enquanto o cheiro delicioso se espalha pelo ar da pedreira. Nesse momento, a fera olha para a comida caída e encara seu mestre com uma expressão de quem oferece um banquete. Mas o jovem fica indignado com o desrespeito de seu aliado peludo, perguntando se a fera realmente acha que ele é um porco. Com isso, a comida começa a brilhar de uma forma tão tentadora que se torna difícil para o herói ignorar sua fome. Nesse momento, o lutador engole em seco, sentindo seu estômago roncar com aquela iguaria que parece ter saído de um sonho. Ele se pergunta mentalmente quando foi a última vez que teve a chance de desfrutar de uma refeição de verdade neste novo mundo. No entanto, o guerreiro logo se lembra de que um cachorro estava babando nela e que a comida está toda suja de terra. Com isso, ele reflete sobre sua própria dignidade humana e tenta resistir à vontade de pegar as sobras do chão. De repente, a garota loira percebe a situação e oferece um pedaço de carne novinho em folha direto de sua bolsa de suprimentos.
O caçador fica completamente surpreso com o gesto gentil de sua nova conhecida. Enquanto seus olhos brilham de pura alegria, naquele instante, ele vê a garota como se ela fosse uma verdadeira deusa que desceu do céu para salvar sua vida. Com isso, o grupo de mercenários começa a entrar nas cavernas escuras da mina para iniciar a operação de caça. Saboreando cada pedaço, o jovem percebe que o tempero é incrível e muito superior às coisas horríveis que ele costumava comer antes. Então a jovem comenta que eles ainda não se apresentaram formalmente e decide puxar conversa com o novato. O capitão ruivo se identifica como Jonathan do grupo Black Marlin, enquanto a garota diz que seu nome é Claire. Nesse momento, o protagonista quase revela seu nome verdadeiro, mas decide ser chamado apenas de JYN para manter um certo mistério. Jonathan sorri com confiança, anunciando que eles finalmente chegaram ao local exato onde a caveira louca costuma aparecer com o comando do líder. Os especialistas em armadilhas começam a preparar as redes pesadas para pegar o monstro. Então o ruivo chama seu parceiro para se posicionar e iniciar o combate, que promete ser muito difícil para todos. Nesse momento, uma aura brilhante envolve o campo de batalha, deixando o jovem impressionado com o poder que está surgindo ali. Com isso, o jovem observa a maga flutuar enquanto um brilho esverdeado e várias penas mágicas aparecem ao redor do local. Com isso, um círculo de luz aparece sobre o livro antigo e revela que esse poder é algo mencionado apenas em lendas. Nesse momento, a garota fecha os olhos e pede uma bênção especial para proteger todos os aliados naquela terra perigosa. Então o efeito da magia passo de pena atinge o capitão e o deixa cercado por uma aura de velocidade impressionante. Ele mostra um olhar muito determinado enquanto sente seu corpo ficar leve como se pudesse voar pela pedreira. Nesse momento, a loira avisa que o guerreiro tem apenas de 3 a 5 minutos para realizar a manobra arriscada contra o alvo. Com o brilho verde em seus pés, o líder do grupo se prepara para atrair a fera em direção ao local da emboscada. De repente, o ruivo dispara em uma corrida frenética enquanto os outros membros do grupo observam sua partida. Jin percebe que seu companheiro se tornou muito mais ágil e reflete que a feitiçaria deste mundo é realmente bastante interessante. O lutador se pergunta se também poderia aprender a usar esses truques místicos se decidisse estudar com um mestre. Mas um dos homens grita um aviso de que não há tempo a perder porque o monstro caveira louca está se aproximando. Com isso, os mercenários seguram firme as cordas das redes no topo das rochas e esperam o momento certo para o ataque. O protagonista observa o plano de encurralar a fera e liberar todo o seu poder sobre ela, pensando que a ideia faz sentido. Mesmo assim, ele mantém uma expressão séria e se pergunta se essa estratégia realmente funcionará contra um monstro tão bruto. Naquele instante, a criatura colossal com chifres enormes emerge das sombras e começa a perseguir o homem que age como isca. Gritando com toda a sua força, o comandante ordena que a equipe da armadilha se prepare para capturar o inimigo feroz. A fera salta com raiva, exibindo dentes afiados, enquanto o capitão usa sua nova agilidade para desviar do golpe perigoso. Os soldados gritam em pânico ao confirmarem que o demônio da rocha finalmente se revelou a todos os presentes. Com um movimento coordenado, a rede gigante cai sobre a fera, que ruge furiosamente tentando se libertar das cordas resistentes. Nesse momento, todos os homens puxam as amarras com força para prender o oponente no chão e garantir que ele não escape. Então o capitão Jonathan ordena que a equipe de lanceiros ataque com tudo que tem enquanto a fera luta desesperadamente dentro da rede pesada. Com isso, os guerreiros rapidamente se posicionam, erguendo suas armas pontiagudas para desferir o primeiro golpe contra o inimigo. Mas, nesse momento, os soldados atingem a fera através das cordas, tentando perfurar a pele grossa deste demônio da rocha. Com isso, o monstro solta um rugido de pura raiva, mostrando que o ataque só o deixou ainda mais furioso e perigoso para o grupo. Nesse momento, vários homens começam a perder o equilíbrio enquanto tentam segurar o peso absurdo da criatura que luta para se libertar. Os olhos do oponente brilham em um vermelho feroz, revelando que sua força é muito superior ao que os mercenários imaginavam. Observando a confusão, o jovem percebe que as coisas não estão saindo como planejado e que o perigo só aumenta para todos. Nesse momento, a fera começa a arrastar os soldados pelo chão de terra, fazendo com que a formação de defesa seja completamente destruída. Jonathan grita para que segurem as cordas com firmeza, mas seus aliados caem um por um diante do poder bruto deste adversário massivo. Então a criatura ruge novamente com fúria incontrolável, rasgando as amarras que deveriam manter seu corpo preso ao chão. Os olhos da fera mostram uma agressividade assustadora, indicando que o próximo alvo será qualquer um que estiver em seu caminho. De repente, o gigante de rocha avança em um salto rápido, ignorando completamente o bando de mercenários que tenta cercá-lo. Claire observa o ataque com uma expressão de puro pavor, sentindo que sua vida está em perigo real neste exato momento. Com isso, a maga tenta recuar,
mas percebe que o inimigo é rápido demais e ela não tem tempo para preparar um novo feitiço de defesa. Mas o jovem protagonista aparece do nada e se põe bem na frente da garota para protegê-la do impacto devastador que estava por vir. O guerreiro desliza os pés pelo chão sentindo a pressão esmagadora do avanço do inimigo, enquanto mantém sua postura de combate firme. Com força sobre-humana, o caçador agarra o chifre maciço da criatura, parando seu movimento abruptamente. Naquele instante, o rosto do herói está a centímetros dos dentes afiados da fera, que ruge furiosamente por ser parada por um humano. Desesperada, a loira avisa que Jin está em perigo, mas ele não parece se importar em enfrentar uma ameaça tão grande. Então o jovem olha por cima do ombro e diz à sua companheira para não se preocupar, pois ele está no controle total da situação. Com isso, o jovem encara os olhos vermelhos da fera enquanto afirma que sabe exatamente o que fazer contra este oponente. Nesse momento, os olhos do caçador brilham intensamente, revelando que ele conhece o segredo para derrotar o terrível monstro de uma vez por todas. Segurando as presas da fera com muita força bruta, o lutador encara o oponente com total firmeza. Nesse momento, ele recua rapidamente para evitar ser esmagado pelo peso colossal daquela fera selvagem. Desferindo um golpe rápido, o jovem tenta encontrar uma abertura na defesa natural do monstro gigante. Com um olhar muito focado, o caçador prepara sua próxima manobra crítica enquanto segura sua lâmina afiada. Então o herói atinge o alvo com precisão cirúrgica no meio da batalha intensa. Ele reflete que, embora tenha ficado mais forte, a resistência deste inimigo ainda é algo que o surpreende. Rugindo com grande raiva, a caveira louca mostra que não vai cair tão facilmente contra o humano. Sentindo perigo imediato, o jovem desvia de um ataque lateral que poderia ter encerrado sua jornada. De repente, a maga loira usa seus poderes para enviar ajuda mística em direção ao seu novo aliado. Cercado por luz e penas mágicas, o protagonista sente um vigor renovado percorrer cada músculo de seu corpo. Com isso, o aventureiro percebe que seu peso diminuiu muito, tornando seu movimento rápido pelo campo de batalha muito mais fácil. Naquele instante, um sorriso confiante aparece no rosto do guerreiro, que agora se sente pronto para terminar a caçada. Vendo a coragem do jovem, o capitão Jonathan e seus homens afirmam que ajudarão no combate final. Mas o jovem ordena que todos fiquem para trás, pois prefere lidar com essa situação perigosa sozinho. Com isso, a energia mística continua circulando ao redor do lutador, garantindo que ele mantenha sua velocidade máxima. Correndo com determinação, o sobrevivente avança contra a fera gigante para colocar seu plano secreto em ação. Ele reflete que existem apenas alguns detalhes cruciais que um mestre precisa saber para derrotar este tipo de fera. Apesar de parecer imbatível, o lutador observa que essa criatura não passa de um tipo de porco selvagem muito grande. Embora a fera seja muito rápida em linha reta, ela tem uma enorme dificuldade em mudar de direção abruptamente. Usando essa fraqueza óbvia, o jovem planeja encurralar o oponente contra as rochas para garantir sua vitória definitiva. Jin salta com tudo que tem em direção à fera enquanto desvia de suas investidas perigosas com grande facilidade. Nesse momento, a pata do monstro acaba escorregando no chão liso da mina e a fera perde totalmente o equilíbrio. Então a criatura colossal se choca com força contra as rochas e levanta uma nuvem de poeira por todo o lugar. O jovem percebe que o feitiço deixou muito rápido e agora ele pode se mover sem esforço. Nesse momento, o lutador analisa as presas afiadas do inimigo e percebe que elas funcionam como armas naturais. Mas ele sabe que sua lâmina não cortaria aquele osso duro e, por isso, ele precisa de uma estratégia diferente. Com isso, o jovem decide focar seu próximo golpe no focinho da fera, que é a parte mais sensível do animal. Desferindo um corte poderoso, o herói acerta o alvo em cheio e faz o fluido voar enquanto o monstro grita de dor. Nesse momento, o sofrimento da criatura só aumenta e se torna impossível para ela continuar atacando o guerreiro com a mesma força. Então, o protagonista aproveita a brecha e salta novamente para terminar o serviço de uma vez por todas. A lâmina rasga a pele grossa do oponente e o impacto faz o chão tremer sob os pés do caçador experiente. Com um movimento afiado, ele desfere outro ataque pesado para garantir que o inimigo não consiga se levantar. Nesse instante, o jovem gira seu corpo no ar e completa a sequência de golpes com maestria absoluta. Ele mostra um olhar vitorioso enquanto a poeira baixa e revela o resultado impressionante de toda aquela luta. Com isso, Jonathan e Claire saem correndo da caverna completamente preocupados com o que pode ter acontecido. Mas ao chegar ao local, os mercenários ficam chocados ao ver apenas escombros e silêncio total na pedreira. Naquele momento, a garota procura seu aliado desesperadamente, tentando encontrar algum sinal de que seu amigo está bem. De repente, o lobo gigante emerge dentre as rochas com uma expressão muito calma, agindo como se nada tivesse acontecido. Os companheiros olham para o animal sem entender absolutamente nada enquanto tentam processar a situação bizarra à sua frente.
Finalmente, a fera solta um longo bocejo, mostrando que a luta acabou rápido demais para seu gosto refinado. O jovem retorna ao grupo enquanto seu companheiro animal o segue de perto, observando os arredores da mina. Com o rosto sujo, o jovem reflete que não poderia simplesmente deixar a essência da fera para trás depois de tanto esforço. Nesse momento, o aventureiro anuncia que o monstro foi eliminado, mas os mercenários ficam completamente sem palavras com a notícia do herói. Então o vira-lata gigante fareja a carcaça da presa, que agora não passa de uma pilha de carne sem vida jogada no chão. Chocado com a vitória, o capitão afirma que nunca viu alguém derrotar um perigo como aquele agindo completamente sozinho no campo. Mas, de repente, o lobo vermelho solta um rosnado baixo, sentindo uma nova presença estranha emergindo das sombras. Com isso, os companheiros entram em alerta tentando entender o motivo de tanta agitação da fera peluda naquele momento. Nesse momento, outro porco gigante sai de um túnel escuro, revelando que o problema ainda não acabou totalmente. A criatura encara os humanos com olhos vermelhos e presas afiadas, mostrando que está pronta para defender seu território ali mesmo. Desesperado, o ruivo grita para que todos se preparem para o combate, pois um segundo inimigo acaba de aparecer na frente deles. Mas a loira pede para todos esperarem um momento, pois ela notou um detalhe muito importante no comportamento daquela fera selvagem. Naquele momento, a fera caminha lentamente, revelando que está acompanhada por dois filhotes que parecem muito assustados com o grupo. Os pequenos soltam sons suaves e fofos enquanto se escondem atrás das enormes patas de sua protetora, procurando por segurança. Com um olhar triste, o animal maior solta um gemido baixo como se estivesse apenas tentando proteger sua amada família. Nesse instante, o protagonista observa a cena em silêncio, tentando decidir se aquela situação realmente requer um pouco mais de luta. Gentilmente, a mãe porco começa a guiar seus filhotes para longe da confusão, mostrando que não quer começar uma briga agora. Todos os presentes observam a retirada em silêncio enquanto a atmosfera pesada da batalha começa a se dissipar lentamente da pedreira. Jonathan se pergunta se a criatura está realmente indo embora e desiste de atacar ao perceber que não há mais perigo real. Claire comenta que a fera provavelmente só queria criar seus filhotes naquele lugar e sente um pouco de pena da situação. Finalmente, o herói observa a partida daquela família, pensando que pelo menos eles decidiram ir embora sem causar mais problemas irritantes. A noite cai sobre a quinta cidade pioneira enquanto a lua brilha no céu, iluminando todos os telhados das casas do vilarejo. Nesse momento, as luzes de uma taverna local brilham, indicando que o bando de caçadores finalmente retornou de seu trabalho árduo. O capitão Jonathan comemora com todos os seus homens, dizendo que ninguém se feriu e que a caçada foi um enorme sucesso. Com um sorriso enorme, o ruivo afirma que chegou a hora mais esperada da caçada, que é o momento de receber seu pagamento suado. Com isso, os mercenários gritam de alegria, comemorando o fim da perigosa missão enquanto se preparam para encher os bolsos de ouro. Mas a jovem Claire olha para as sacolas de moedas e nota que a quantia parece ser muito maior do que as 70 moedas combinadas. Então o comandante ri muito, explicando que o valor extra é resultado de uma pequena confusão que ele mesmo criou no balcão de entrega. Ele diz a eles que havia 2 monstros no local além dos filhotes e que a missão foi muito mais perigosa do que informado anteriormente. Com isso, o líder grita que conseguiu arrancar 110 moedas de ouro dos contratantes, deixando todo o seu grupo muito animado. Mas o protagonista fica em silêncio, imaginando como eles foram pagos por uma fera que nem sequer enfrentaram na caverna. Nesse momento, o malandro faz uma expressão suspeita e confessa que contou uma pequena mentira para valorizar o esforço de sua equipe. Os guerreiros riem e fazem um sinal de positivo, concordando que se ninguém descobriu a farsa, então o que o capitão disse é a verdade. Nesse momento, o jovem suspira, pensando que este grupo de aventureiros é realmente um bando muito interessante e completamente fora do comum. De repente, o ruivo põe a mão no ombro do herói, chamando sua atenção para discutir um assunto muito sério sobre o pagamento. Ele anuncia para toda a sala que decidiu dar metade de todos os lucros da missão para seu novo aliado de combate. Surpreso, o jovem pergunta se ele realmente vai receber metade de tudo, considerando que ele só ajudou no final da luta contra a fera. Mas o capitão afirma seriamente que, se não fosse pela ajuda do novato, todo o grupo teria sido completamente derrotado naquela pedreira. Com isso, o veterano pede ao rapaz que aceite o dinheiro de bom grado, pois ele merece cada centavo daquela valiosa recompensa. Os outros membros da equipe concordam alegremente e fazem um sinal de positivo, mostrando que respeitam profundamente o talento deste guerreiro. Coçando o rosto, o aventureiro reflete que, entre a magia e as armadilhas, ele realmente foi uma peça fundamental para o sucesso total da missão. Segurando uma caneca de bebida, o jovem percebe que nem todas as pessoas neste novo mundo são mais. Então o capitão levanta seu copo com entusiasmo, anunciando que a rodada de hoje é por conta dele.
Com isso, todos os mercenários começam a beber e festejar, comemorando a vitória daquele dia cansativo. Mas o protagonista percebe a garota loira passando por ele e fica curioso sobre sua atitude no meio da festa. Nesse momento, o jovem pergunta para onde ela está indo e ela responde com um sorriso que vai praticar feitiços. Ao ouvir isso, o herói fica completamente surpreso, tentando entender o motivo de tanto esforço. Naquela hora, já do lado de fora, a maga se senta no chão sob a luz da lua cheia enquanto uma energia mística emerge. Nesse momento, a mulher fecha os olhos e se concentra profundamente, deixando uma aura azulada fluir pelo ar. Escondido atrás de uma árvore, o lutador observa tudo, refletindo que a garota deve estar exausta após a batalha. Com um olhar muito pensativo, o guerreiro analisa o poder brilhante e fica maravilhado com aquela técnica. Então o aventureiro se pergunta se não seria também uma ótima ideia tentar aprender magia no futuro. O aventureiro pergunta se pode aprender magia enquanto carrega uma rede pesada e a loira concorda com a ideia, sentindo-se muito animada. Surpreso com a facilidade, o herói ouve a maga dizendo que já queria lhe dar algum tipo de presente de qualquer maneira. A jovem então afirma que ele a salvou do perigo, ao contrário de um certo alguém, e por isso, ela ficará muito feliz em ensiná-lo os feitiços, jogando na cara do capitão. Ela reclama que o grupo não sabe como proteger seus aliados, mas o novato é bem diferente de todos eles. No entanto, o ruivo interrompe a conversa, avisando que magia não se aprende tão rápido e que o grupo precisa deixar o vilarejo em 2 dias. Irritada, a garota sugere que o guerreiro viaje com eles, mas o comandante questiona por que um caçador tão forte viajaria com o grupo deles. Com isso, o líder dá um abraço no jovem, dizendo que um lutador corajoso prefere ficar sozinho e seria muito indelicado interromper sua jornada. Nesse momento, o protagonista reflete que não tem nada para fazer e sente que o mercenário está o forçando a agir com orgulho sem motivo. Então o herói decide mentir um pouco e pergunta sobre o próximo destino da equipe. Ao ouvir do ruivo que eles estão indo para a 4ª cidade pioneira, mantendo a compostura, o jovem afirma que também planejava ir naquela mesma direção e pergunta se poderia viajar com eles. Virando as costas, o jovem disfarça dizendo que pode aprender feitiços no caminho, enquanto seus 2 companheiros riem da mentira. De repente, os 2 o agarram com grande alegria, gritando que é uma enorme coincidência e que adorariam ter um aliado forte. Com um pequeno sorriso no rosto, o sobrevivente reflete que seu próximo destino foi finalmente decidido de uma forma muito pacífica. Pela manhã, a caravana começa sua longa jornada acompanhando uma criatura colossal que carrega várias tendas pesadas nas costas. Este animal enorme é chamado de Tarrasque, sendo um dos poucos monstros mágicos que a humanidade conseguiu domesticar para transporte pesado. Caminhando perto da fera, o caçador fica maravilhado com seu tamanho absurdo, notando que as pessoas os usam em vez de cavalos comuns. Mais à frente, o ruivo chama a atenção de toda a equipe, avisando que eles precisam se apressar, pois ainda tem um longo caminho a percorrer. Ao cair da noite, o protagonista senta-se no chão para meditar enquanto a maga dorme, logo percebendo que aprender algo novo é muito difícil. Suando frio, o lutador reflete que há várias razões pelas quais isso é complicado, mas a parte mais difícil de todas é o grande esforço da repetição. Então, ele se lembra das lições com sua companheira, observando que o crescimento só acontece repetindo a mesma coisa, mesmo que o progresso seja bem lento. O jovem continua a suar muito enquanto reflete que esta fase do treinamento místico é muito difícil e geralmente estagna em um certo nível. No entanto, ele já está bem acostumado com a dor de ter que repetir a mesma coisa várias vezes seguidas apenas para obter algum resultado. O guerreiro então se lembra dos 12 anos de agonia que suportou no passado apenas para sobreviver e se tornar mais poderoso. Com isso, ele abre o olho, mostrando uma enorme determinação para se manter focado até finalmente alcançar o sucesso desejado. Nesse momento, uma pequena luz mágica aparece brilhando no ar, indicando que o caçador conhece muito bem este árduo caminho de esforço. Então, o aventureiro cai no chão completamente surpreso ao sentir a mana, enquanto a garota loira aplaude celebrando seu progresso. Mas o jovem reflete que levou 10 dias inteiros apenas para conseguir senti-la e confirma que essa tarefa é bastante complicada. A maga senta-se ao lado dele e confessa que o novato é bem lento, mas ainda assim foi ótimo, já que muitos perdem a vida sem nunca sentir a mana. Muito animada, a garota anuncia que é hora do 2º passo e começa a vasculhar sua bolsa procurando por algo importante. A professora então pega um frasco brilhante e derrama um líquido azul mágico muito misterioso em uma tigela pequena. Nesse instante, ela coloca um par de luvas enquanto pede casualmente para o guerreiro tirar a camisa. O jovem fica completamente chocado com esse pedido incomum e encara sua companheira sem entender o que está acontecendo. Uma brisa fria sopra pelas árvores da floresta escura, que é iluminada pela lua cheia, tornando a atmosfera um pouco estranha.
Então a jovem mergulha o dedo naquele líquido azul esquisito enquanto nosso herói tenta processar o que vai acontecer a seguir. Com as costas nuas, o lutador pergunta o que ela está fazendo e a loira explica que está desenhando um caminho para fundir a energia em seu corpo. Com o símbolo brilhante finalizado, a professora avisa que vai injetar o poder e pede ao seu discípulo para tentar sentir tudo com muito cuidado. Mantendo a concentração total, o protagonista apenas acena com a cabeça e se prepara para receber aquele poder desconhecido. A mão da mulher então se aproxima das costas do guerreiro, fazendo o círculo mágico brilhar muito intensamente e soltar faíscas. De repente, o corpo inteiro do jovem é envolvido por uma luz azul extremamente brilhante, deixando o caçador de olhos arregalados. Uma energia enorme levanta o vento do chão enquanto o sobrevivente percebe que esse poder está em um nível completamente diferente de antes. O caçador sente uma energia incrível brilhando como um raio dentro de seu corpo, notando que ela flui de uma forma muito mais densa que o sangue. A garota loira então pergunta se ele finalmente consegue sentir a mana, enquanto o jovem confirma que sente algo muito forte correndo através dele. Com um sorriso, a maga ressalta que este foi apenas o primeiro passo para usar feitiços e logo explica que existem 3 estágios básicos da magia. A professora então detalha que o primeiro estágio é sentir a energia e depois armazená-la toda no corpo para que você possa finalmente usar o poder no final. Já que o guerreiro passou com sucesso no teste inicial, a jovem decide que é o momento perfeito para ir direto para a segunda fase. Nesse momento, ela avisa que guiará a mana até o coração dele, pedindo ao herói que crie um espaço imaginário como se estivesse prendendo a respiração. Suando muito, o protagonista fecha os olhos e se concentra o máximo que pode, preparando seu corpo para armazenar todo esse poder absurdo. Com isso, sua companheira de equipe grita animadamente para que comecem e empurra uma onda massiva de luz azul diretamente nas costas do aluno. O símbolo místico desenhado na pele do lutador começa a brilhar intensamente, absorvendo cada gota daquela poderosa magia da floresta. Mas, de repente, a visão do jovem muda completamente, mostrando uma fera bizarra que parece uma mistura assustadora de um inseto e um louva-a-Deus. Esta criatura verde gigante aparece do nada no meio da escuridão, exibindo uma aparência aterrorizante que deixaria qualquer um apavorado. O monstro colossal fica parado enquanto o aventureiro observa essa ilusão assustadora, sem entender por que essa imagem está aparecendo em sua mente. Então, a fera terrível vira o rosto lentamente, revelando olhos vermelhos brilhantes que encaram a alma do guerreiro com grande agressividade. Para piorar a situação, dezenas de outros olhos bizarros se abrem no corpo da fera, provando que este demônio é uma ameaça de nível extremo. De volta ao mundo real, uma gota escura cai na testa da professora, fazendo a jovem se assustar ao sentir uma energia sombria surgindo do nada. Percebendo que algo está muito errado, a garota loira entra em estado de choque e tenta descobrir o que deu errado com o treinamento. Naquele momento, a magia azul ao redor do sobrevivente perde completamente o controle, criando um redemoinho perigoso que assusta a pobre maga. Desesperada e com lágrimas nos olhos, ela percebe que sua própria mana está sendo sugada à força para o corpo de seu novo companheiro de equipe. Com o perigo aumentando rapidamente, uma cauda peluda aparece do nada e se enrola firmemente na cintura da garota para tirá-la daquela confusão. Felizmente, o lobo vermelho puxa a jovem para longe, salvando sua vida, enquanto o novato permanece no chão, cercado por um poder incontrolável. A maga é arremessada no ar enquanto a cauda do lobo a segura com muita firmeza para evitar o perigo iminente. Sendo cuidadosamente colocada no chão, a jovem encara a fera peluda tentando entender o comportamento inesperado do animal. Soltando um suspiro de alívio, ela percebe que a criatura notou o risco mortal e agiu rápido para salvá-la daquela força avassaladora. Naquele instante, a voz do protagonista ecoa pela área chamando por sua companheira, enquanto a aura mágica azul finalmente desaparece. Olhando para a professora, o caçador pergunta se está tudo bem, notando que a garota parece completamente apavorada com a situação. Ainda em choque, a garota loira reflete que a ilusão assustadora que ela acabou de testemunhar era, na verdade, um mundo mental. Sendo uma manifestação clara do poder de alguém, este tipo de visão mística assume a forma de seu próprio universo particular. Nisso, cada pessoa tem um espaço único que reflete as experiências e a vida que o lutador levou até aquele exato momento, mas a mulher não consegue entender como uma presença tão maligna e monstruosa poderia existir dentro da mente de seu novo aliado. Com um olhar muito sério, ela se aproxima do jovem exigindo que ele seja completamente honesto sobre seu passado misterioso. Então, a curandeira pergunta se, por acaso, o sobrevivente consumiu um núcleo de mana durante sua jornada perigosa. Ao ouvir isso, o guerreiro inclina a cabeça para o lado, completamente confuso com este termo estranho que ele nunca ouviu antes. A maga logo explica que são cristais de monstros e o herói confirma que come essas essências brilhantes o tempo todo. Tremendo de medo,
A garota perde a compostura e pergunta há quanto tempo o novato está fazendo essa loucura e qual seria a quantidade exata. Calmamente, o jovem revela que os engole há 10 anos e supõe que deve ter comido dezenas de milhares dessas pedras. Vendo o pânico dela, o aventureiro questiona se há algum problema com isso. Enquanto a loira grita que a situação é muito séria, tentando acalmar os nervos, a professora explica em detalhes, com a voz embargada, o que acontece quando um humano comum decide ingerir um núcleo. Ela afirma que a pessoa que comete esse erro acaba perdendo a vida na hora ou se transformando em um monstro bizarro. Naquele exato momento, o rosto do caçador é iluminado pela lua, revelando um brilho avermelhado incrivelmente sinistro em seus olhos.